Alegre, 30 de setembro de 2022, sexta-feira, de céu parcialmente encoberto, termômetros na casa dos 19 graus. No sul de Minas o sol aparece, mas é entre nuvens. E nós iniciamos a edição 215 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias? Candidato a deputado federal em Itajubá tem candidatura impugnada. Termina hoje a multivacinação e a vacinação contra a paralisia infantil. Simões não aparece na pesquisa divulgada hoje dos candidatos mais votados em Minas Gerais a deputado federal. E terminou ontem o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno das eleições. Ontem também foi o último dia para a realização dos debates. Ontem terminou também o período de propaganda política em reuniões públicas e para comícios, além da utilização de aparelhagem de som. Proibida em Minas Gerais a comercialização de 4 marcas de café pelo Ministério Público. As marcas proibidas de comercialização apresentam altos índices de impurezas, como areia, milho, casca de paus, acima do permitido pela lei. As marcas deverão ser retiradas das prateleiras dos supermercados, e são elas: Fartura Tradicional, da Feira Extra Forte, da Roça e Viçosense Extra Forte. O voto é obrigatório para os eleitores maiores de 18 anos, servidores públicos, que incluem militares e funcionários públicos, mas o voto é facultativo, ou seja, vai votar quem quiser e quem desejar, para analfabetos e maiores de 70 anos, bem como os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Essa eleição de 2 de outubro é esperada uma votação no Brasil de 156 milhões de eleitores. A Polícia Civil de Poços de Caldas descobriu uma casa com mais de 40 cachorros na Rua Paraíba. Os cachorros, segundo a denúncia apresentada à polícia, os animais sofriam de maus tratos, desidratação e sem alimentação. A cuidadora, segundo a polícia, apresenta indícios de transtornos de acumulação compulsiva. A polícia encontrou o local limpo, com água e ração para os animais, e a mulher concordou em doá-los. Devido à motociata de Bolsonaro em Poços de Caldas, o trajeto do transporte coletivo urbano na cidade teve que ser alterado a partir das 7 horas da manhã de hoje. A motociata de Bolsonaro, que tenta a reeleição, saiu do aeroporto e percorreu as principais ruas e avenidas de Poços de Caldas. Eloy Mendes confirmou o primeiro caso da varíola do macaco no município. A confirmação foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E no sul de Minas, há registro de 16 casos da varíola do macaco, sendo 4 em Pouso Alegre, Andradas, Alfenas, Gonçalves, Itajubá, Paraisópolis, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e agora Eloy Mendes. Termina hoje a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes que precisam atualizar a caderneta de vacinação. As vacinas são para tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, HPV, dentre outras. Além, é claro, da poliomielite, a paralisia infantil. São cerca de 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Baleado dentro do campus do Instituto Federal de Educação, o IF-Sul de Minas, da unidade de Machado, um vigilante que realizava rondas preventivas na unidade do campus. O homem de 53 anos fazia a ronda próximo ao alojamento feminino quando avistou 2 indivíduos saindo de um cafezal, dando-lhe ordem para que parasse. Um deles estava armado. Foi quando o vigilante saltou da motocicleta em que estava para dentro de um matagal existente nas proximidades, quando ouviu o disparo de 4 tiros efetuados contra ele, sendo atingido na coxa esquerda. Até o momento, ninguém foi preso. E termina
Hoje, o prazo de entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ou ITR, de 2022. A Receita Federal espera receber 5.840.000 declarações. E começa hoje o pagamento pela Receita Federal do quinto e último lote da restituição do imposto de renda à pessoa física deste ano. O lote também contemplará restituições dos anos anteriores. Na pesquisa do Datatempo, publicada hoje no jornal O Tempo de Belo Horizonte, a maioria dos eleitores ainda está indecisa em quem votar no dia 2 de outubro. Na pesquisa do Datatempo, para deputado federal, os candidatos que aparecem com mais de 0,5% de intenção de votos estão Odair Cunha, Domingos Sávio, Cleide Franco, Reginaldo Lopes, Aécio Neves, Luiz Tibé, Fred Costa, Emidinho Madeira, Gilberto Abramo, Diego Andrade, André Janones. E em primeira colocação está Nicolas Ferreira. Para deputado estadual, os mais citados foram Mário Henrique Caixa, Lucas Lasmar, João Magalhães, Beatriz Cerqueira, Bruno Engler, Douglas Melo, Doutor Roberto Brito, Antônio Carlos Arantes, Cássio Soares, Cido Reis, Gil Pereira e João Vitor Xavier. O candidato a deputado federal por Pouso Alegre, Rafael Simões, não é citado nessa pesquisa, bem como Dr. Paulo, que concorre à reeleição a deputado estadual. Quem esteve visitando Pouso Alegre e esteve com a comissão técnica e jogadores do Pouso Alegre Futebol Clube, além de se reunir com cerca de 80 empresários na Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre, na CIPA, foi Romeu Zema, governador de Minas e candidato à reeleição. Ele falou dos seus planos para Minas dentro do seu projeto de governo para os próximos 4 anos, se for reeleito. No discurso do prefeito de Pouso Alegre, Coronel José Dimas da Silva Fonseca, o chefe do executivo abordou a construção de um viaduto que ligará o bairro São Geraldo ao centro e que será feito no trecho próximo à rotatória, mas não deu prazo de quando as obras terão início. O que chamou a atenção foi o anúncio feito pelo coronel da reserva e prefeito de Pouso Alegre de que a prefeitura tem em caixa 530 milhões de reais que estão à disposição do executivo. Com esse dinheiro em caixa, não justifica o setor da saúde estar tão mal das pernas, com falta de médicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras e outros. Além dos exames atrasados em 4 anos ou mais, e mesmo o paciente tendo que aguardar ser chamado durante mais de 6 meses de espera. Isso para não falar anos, viu? Ou o dinheiro está comprometido para pagamento de contratação de dívidas feitas durante esses 6 anos de mandato, ou está parado, aguardando ordens no que deverá ser aplicado para Pouso Alegre. E Pouso Alegre está sofrendo com a falta de lixeiras, médicos, garis, inundações, buracos nas ruas. Esse dinheiro, 530 milhões, seria muito bem-vindo e serviria para solucionar pelo menos 50% dos problemas dos quais a população se queixa. E por falar em queixa, o candidato à Câmara Federal, Rafael Simões, esteve em Silvianópolis e fez uma live, onde aponta o prédio do hospital daquele município como abandonado e vendido a um grupo de Pouso Alegre, deixando Silvianópolis sem hospital. A coisa vai muito além dessa exibição. O candidato Rafael Simões não mencionou que Silvianópolis
integra o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISAMESP, junto com outros municípios, em que repassa a verba ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio religiosamente para o atendimento da população de lá. Assim como repassa para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio verba de mais de R$400 mil ao ano, enviadas pelo governo de Minas para que a população de Silvianópolis possa ser atendida em Pouso Alegre, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é um hospital regional. Diante dessa publicação de acusação de abandono e venda do hospital de Silvianópolis para um grupo de Pouso Alegre por parte do candidato Rafael Simões, o prefeito de Silvianópolis, Homero Brasil, achou por bem e gravou um vídeo onde diz e explica o assunto, pondo os pingos nos is. Um dos esclarecimentos que o prefeito de Silvianópolis faz se refere ao envio de verba através do CISAMESP ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é regional, e também sobre a necessidade de manter o apoio a outro deputado federal que tenta a reeleição e vem enviando verbas parlamentares para o município de Silvianópolis. Segundo Homero Brasil, se eleito, ele falou uma verdade. Rafael Simões terá condições de enviar verbas parlamentares a Silvianópolis, Pouso Alegre e outros municípios do sul de Minas só no ano de 2024. Então, durante o prazo da eleição, mais o ano de 2023, se eleito for, ele não terá como mandar verba nenhuma para o sul de Minas. E o município de Silvianópolis não pode esperar tanto tempo. Parece que outros prefeitos da região são da mesma opinião. E com isso, estão preferindo trabalhar com os políticos que já estão na Câmara de Deputados, enviando dinheiro a essas cidades, que arriscar a sorte e ter que esperar mais de um ano para ver as verbas sendo enviadas para as cidades, caso Rafael Simões seja eleito. E Bilac Pinto gravou um vídeo de apoio à reeleição de Alexandre Silveira ao Senado. Alexandre Silveira tem o apoio de Lula e também está recebendo o apoio de Bilac Pinto, que pede votos ao então senador. Em nenhum momento Bilac Pinto faz menção neste vídeo ao nome de Simões, que concorre a uma vaga na Câmara pela primeira vez. E olha que Simões é cria de Bilac, viu? Em Pouso Alegre, o assédio moral parece ser uma constante na vida do servidor público. São tantas queixas e reclamações que alguns já solicitaram atestado médico para suportar as perseguições que vêm ocorrendo e causam prejuízos à saúde do servidor. Cada dia a coisa fica pior. É necessário que o servidor que se sentir perseguido denuncie, sendo concursado ou não, sendo contratado, junto ao Ministério do Trabalho para que as providências possam ser tomadas. Tem servidor que, como punição, chega a ser desviado de função, e isso é crime. Outros procuram superiores para as reclamações, mas são ameaçados. A situação está ganhando contornos penosos para os servidores. E hoje, na Câmara Municipal, aconteceu a capacitação dos agentes de saúde para a identificação dos sinais e sintomas indicativos de AVC, acidente vascular cerebral, em Pouso Alegre. Devido ao transporte para as zonas rurais, somente 4 agentes puderam participar do evento. E a Prefeitura de Pouso Alegre tem 530 milhões de reais em caixa. Em Pouso Alegre, uma criança de 5 anos de idade foi agredida com um pedaço de madeira pelo padrasto. A agressão aconteceu no bairro São Geraldo, na rua Sapucaí. Douglas, como é conhecido, que seria o padrasto da criança, mora com a mãe e o casal tem brigas frequentes. A mãe da criança contou que estava brigando com Douglas
quando este tentou agredi-la com um pedaço de madeira, acertando a criança, que teve que ser atendida no Hospital das Clínicas Samuel Libani com hematoma no olho. A polícia está procurando o agressor, que fugiu. Pouso Alegre foi uma das cidades que mais gerou empregos no sul de Minas, ficando atrás de Poços de Caldas e Passos, mas no acumulado do ano perde para Extrema e Varginha. Pouso Alegre teve no mês de agosto um saldo de 622 vagas de trabalho preenchidas, das 2.726 contratações realizadas, e demitiu 2.140 pessoas. A indústria em Pouso Alegre puxou a lista, seguida de serviços, construção civil, comércio e o setor agropecuário, que apontou 29 demissões. Tem um vídeo circulando nas redes sociais que aponta um dos diretores do Hospital das Clínicas Samuel Libani em Pouso Alegre falando sobre a importância da candidatura de Simões à Câmara dos Deputados. Segundo o diretor, o Hospital das Clínicas receberia verbas, mas ele não cita que isso só acontecerá a partir do ano de 2024, ficando a instituição durante 1 ano e 10 meses sem ter como pleitear recursos, através de emendas parlamentares. Mas é bom salientar que outros políticos têm enviado, não só ao hospital, mas também ao município, verbas de emendas parlamentares. O próprio governo de Minas envia uma verba considerável ao hospital, pois se trata de uma instituição regional. O CISAMESP é outro órgão que repassa todos os meses recursos financeiros. Pouso Alegre não está órfã, como se pensa. Deputados federais, estaduais, governos federal e estadual, além do municipal, repassam verbas, não só para o hospital, como para o município. Odair Cunha liberou 493 mil para a pavimentação de blocos em ruas do bairro São Geraldo. Foram mais de 14 milhões de reais de repasses para a educação e também para áreas de infraestrutura e segurança, além da agricultura e outros itens. E por aí vai. Outros deputados federais e estaduais, como Adal Clever e Ulisses Guimarães, mandaram verbas parlamentares que vão de 300 mil a alguns milhões de reais. Dr. Paulo, que tenta a reeleição à Assembleia Legislativa por Pouso Alegre, enviou dinheiro para a aquisição de um mamógrafo. Pouso Alegre ficaria com 2 mamógrafos se um não estivesse sido abandonado há anos na policlínica que fica no bairro São Geraldo. O mamógrafo de lá está sem utilização, a perder de vista, e o equipamento se encontra dentro de uma sala abandonado. O mamógrafo, que foi adquirido através de verba parlamentar de Dr. Paulo, não está em funcionamento e não foi divulgado a previsão de quando esse equipamento entrará em vigor em Pouso Alegre. Em Cambuí, a Polícia Militar prendeu 5 homens que se encontravam em fuga depois de furtar um caminhão no estado de São Paulo. Os homens estavam escondidos em uma mata na zona rural de Cambuí. O caminhão foi descoberto dentro de um galpão, onde foi encontrado com mais 2 veículos e uma empilhadeira. Em Pouso Alegre aconteceu a reunião do Tribunal Regional Eleitoral com juízes eleitorais e representantes das forças de segurança da cidade do sul de Minas para tratar sobre as eleições do dia 2 de outubro. Dos 108.407 eleitores de Pouso Alegre, 24.577 terão a biometria realizada ao votar. A informação é da Justiça Eleitoral. Em Pouso Alegre, a Justiça Eleitoral transferiu as sessões 110, 111, 112, 113, 114 e 115, que funcionavam no Colégio São José, para a Escola Municipal Monsenhor Mendonça, na Praça João Pinheiro. O Colégio Senec, embora fechado para as aulas, terá as salas abertas para atender os eleitores que votam no local, a Avenida Doutor Alcides Moscone. Interditada a ponte sobre o rio Sapucaí, distrito de Olegário Maciel, em Itajubá,
e também em Piranguinho. A ponte está com sua estrutura comprometida e a interdição são para os veículos com até 5 toneladas. E ontem, idosos de Pouso Alegre, assistidos pelo CRAS, visitaram e participaram em Eliodora dos eventos de comemoração da Semana do Idoso. O encontro teve como tema Anos Dourados. Futuras cientistas estão com inscrições abertas para meninas de escolas públicas do ensino médio. São 479 vagas distribuídas em todo o Brasil. Se você está no segundo ano do ensino médio da rede pública de ensino ou professora de ensino médio da rede pública, a inscrição é voltada para você. O edital está disponível no link tr.ee/futuras cientistas e as inscrições vão até o dia 10 de outubro. E tem um cavalo que está precisando de medicamentos em Pouso Alegre para superar os maus tratos sofridos. Se você quiser ajudar, o Pix é 85 97 100 66 49. Esse é o número do CPF do responsável pelo cuidado do animal, que é a Sula. E a partir de amanhã, o modelo da conta de luz irá mudar para os clientes do sul de Minas. A fatura passa a ser um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, a conhecida NF3E. O documento é entregue ao usuário da conta de luz e inibe fraudes. A mudança inclui uma faixa laranja com dados da Energisa, dados da unidade consumidora e logo abaixo o nome do documento deixa de ser apenas nota fiscal e passa a ser descrito como DANF3E, documento auxiliar de nota fiscal. Maiores informações no site www.energisa.com.br ou no call center 0800 70 10 326. Congonhal conseguiu a posse do terreno de 13 alqueires, onde será instalado o distrito industrial daquela cidade. O terreno fica às margens da BR-459. E hoje em Confidentes tem às 7 horas da noite, no Vila Rica Clube, o baile da primavera em comemoração à Semana do Idoso. A entrada é franca e terá a participação do trio sertanejo. E nós comunicamos aqui que as prefeituras do sul de Minas estão disponibilizando horário de transporte para votação nas sessões eleitorais para moradores das zonas rurais. E o candidato a deputado federal José Roberto Arruda, de Itajubá, teve sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele está inelegível devido a 2 condenações por improbidade administrativa. E lembrando que para este pleito, os estabelecimentos comerciais foram liberados para comercializarem bebidas alcoólicas em Minas Gerais. Só não vale chegar na sessão eleitoral com uma latinha de cerveja na mão, viu? E o Jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 215, desta sexta-feira, 30 de setembro de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos, ótima sexta, excelente final de semana, boa votação e a gente se vê na segunda.